Olá, meninos e meninas! Vocês sabiam que o estado físico das substâncias tem tudo a ver com o tipo de interação que as substâncias realizam? É isso mesmo. Nós temos interações mais fortes e interações mais fracas. Compostos que estão muito próximos um do outro por interações mais fortes, eles vão estar no estado sólido. Quando esses compostos têm uma interação um pouco mais fraca e se afastam um pouquinho, eles vão estar no estado líquido. E se eles tiverem menos interações e estiverem mais afastados ainda, eles vão estar no estado gasoso. Se você quer saber sobre esses assuntos e aprender química orgânica, vem comigo. Eu sou o professor Gustavo e sugiro que você assista esta aula até o final. O tema da aula de hoje é a respeito da nomenclatura a partir do momento que a gente tem radicais presentes nas estruturas dos hidrocarbonetos. Então, nós já estamos vindo aqui, desde a primeira aula, discutindo nomenclatura de alcanos, de alcenos, de alcinos. Nós conhecemos os principais prefixos, nós conhecemos os infixos e o sufixo para hidrocarboneto, que é O. Na última aula, nós conhecemos os principais radicais. Eu falei a respeito do tipo de reação de ligação radicalar que acontece entre os compostos orgânicos na natureza. Para que a gente possa identificar um composto quando ele possui radicais, aí o PAC também criou algumas regrinhas. Aqui eu trouxe uma forma condensada para a gente discutir essas regrinhas e saber fazer a nomenclatura dos hidrocarbonetos quando eles possuírem também os radicais. Tudo bem? Vamos lá então a algumas regrinhas. Então, para a escolha da cadeia principal, a gente tem que determinar o seguinte: existem apenas ligações simples, ou seja, trata-se de um alcano. Como que a gente faz? Para selecionar a cadeia principal, a regrinha é o seguinte: sempre ela vai ter que ter o maior número de carbonos possível dentro da cadeia principal, e quando tiver aqui mais do que um radical, nós temos que ver aquela cadeia principal onde nós teremos o maior número de radicais possível. Tudo bem? Vamos a alguns exemplos. Veja esse primeiro exemplo aqui, ó. Eu tenho uma cadeia principal que eu destaquei aqui com 6 carbonos presentes. E aqui embaixo eu destaquei um radical. Tudo bem? Reparem que se eu começar aqui esta molécula a partir desse carbono e seguir em direção ao carbono que está numerado aqui de 6, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Eu começando por esse aqui, eu também tenho 6 carbonos. Esse radical, se ele fosse um radical, ele seria o radical metil. Esse aqui também é o radical metil. Então, reparem que nessa cadeia não faz diferença se eu escolho a principal sendo essa cadeia linear ou se eu escolho começar por esse carbono. O nome desse composto não muda. Será aqui, ó, 2-metil-hexano. Então, vamos lá, retomando. Esse grupamento aqui que está como radical é o CH3. Nós já entendemos a estrutura de linhas. Esse carbono está ligado ao carbono de número 2, faltando 3 ligações. Então, é 1, 2, 3 hidrogênios. Seria o metano. Entretanto, um hidrogênio foi retirado de forma radicalar, ele passou a ser radical. O radical eu retiro a terminologia ano e substituo por il. Então, o metano se torna o radical metil. Então, eu tenho um radical metil no carbono de número 2. Então, como que eu faço a nomenclatura? 2-metil-hexano, certo? Se eu tivesse aqui mais do que um radical, a cadeia principal seria aquela que tivesse o maior número possível de carbonos e o maior número de radicais possível, certo?
Vamos a esse segundo exemplo. Quando a gente está começando a aprender esse assunto de nomenclatura envolvendo radicais, a gente tende a achar que a cadeia principal vai ser sempre a cadeia linear. E é aí que começam os erros. Por quê? Porque nós vamos ver em outros momentos que os carbonos que faz 4 ligações simples, eles possuem uma rotação no próprio eixo. E essas moléculas elas se comportam em 3D. Aqui é uma representação em 2 dimensões, mas a gente tem que lembrar que esses átomos estão em constante movimento. Então, reparem, se eu seleciono essa cadeia central sendo a cadeia principal, esse aqui seria o radical. Mas vamos ver quantos carbonos teria aqui? Ó, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, a cadeia principal teria 6 carbonos apenas, e o radical aqui seria o etil, porque tem 2 carbonos, era o etano, que perdeu um hidrogênio, se transformando no radical etil. Só que reparem, se a gente começar por esse carbono aqui, ó, a cadeia principal, na verdade, ela passa a ter 7 carbonos. 7 carbonos é maior do que 6. A regrinha da IUPAC diz que a cadeia principal terá sempre o maior número de carbonos possível. Então, se essa cadeia possibilita a gente ter 7 carbonos, enquanto que essa aqui central, linear, teria apenas 6, a cadeia principal com certeza será essa aqui. Então, se não tivesse esse radical, seria heptano. Hept é o prefixo de 7 carbonos. Se eu sei que aqui eu tenho um grupo metil, né? Era o metano que perdeu o hidrogênio, se transformou no radical metil. É só eu indicar a posição que ele está aqui na molécula. Então, 3-metil heptano, indicando que a cadeia principal tem 7 carbonos. Tudo bem? Para a gente aprender tem que praticar, mas as regrinhas estão postas. Nesse caso 2 aqui, ó, quando há a presença de insaturações, que nós também já estudamos, ou seja, tem dupla ou tripla, a dupla e tripla ela tem preferência para fazer parte da cadeia principal. Por que que o PAC fez isso? Porque senão ficaria muito difícil de dar nomenclatura, os radicais iam ficar muito complexos. Então, quando eu tenho insaturações, a insaturação tem que fazer parte da cadeia principal. Aí, nesse caso, a gente pode ter aqui um caso de ter o radical com mais carbonos do que a cadeia principal. Vamos aos poucos, vamos devagar para a gente entender bem isso aqui. Reparem o seguinte, nesse carbono que eu enumerei como sendo carbono 1, eu tenho uma insaturação, eu tenho uma dupla ligação. E aqui também eu tenho uma dupla ligação, ou seja, essa parte da cadeia aqui, ó, do carbono 1 e o carbono 4, tem que fazer parte da cadeia principal. A única forma do carbono 1 e do carbono 4 fazer parte da cadeia principal é eu escolhendo essa cadeia aqui como cadeia principal. E reparem que ela fica com 6 carbonos. Então, nesse caso, esse grupamento aqui, ele vai entrar como radical. E reparem, é um radical que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Nesse caso, não tem problema. Por quê? Porque as insaturações têm preferência para fazer parte da cadeia principal. Então, veja bem, esse carbono número 2, ele não entra na contabilidade. O radical começa a ser contabilizado a partir desse carbono. 7 carbonos como radical é proveniente do heptano. Heptano é um alcano com 7 carbonos. Perdeu o hidrogênio desse carbono aqui, ó, de forma radicalar, ele passa a ser radical. Eu substituo o ano por il, então o heptano se torna heptil. E um outro detalhe para eu escolher aqui a numeração da cadeia é aquela regrinha da somatória menor. Vamos a ela. Se eu começar aqui, ó, da direita para a esquerda, as insaturações estão na posição 1
e na posição 4. A gente sempre tem que considerar pelo carbono que ela está iniciando. Então, essa insaturação inicia no carbono 1. Essa insaturação inicia no carbono 4. 1 mais 4 é igual a 5. Eu anoto isso aqui. Podem anotar se vocês quiserem. Se eu começar da esquerda para a direita, reparem como que ficaria. 1, 2, 3, 4, 5. A insaturação desse carbono ficaria no 2 e aqui ficaria no 5. 2 com 5 dá 7. 7 é maior do que 5. Então, veja bem, aqui ó, é 1 mais 4, que dá 5. Se eu fizesse o contrário, seria 2 mais 5, que é 7. Então, 5 é menor do que 7. Então, obrigatoriamente aqui também, eu tenho que começar a enumerar aqui a cadeia principal da extremidade da direita para a esquerda. E aí, como que eu vou dar um nome para esse composto? A ramificação, o radical, está no carbono de número 2. Então, o radical vem primeiro. Por isso, 2-epitil. Separado por hífen, eu coloco o prefixo da cadeia principal indicativo do número de carbonos presentes, que é ou que são 6 carbonos. Então, o prefixo X. Separado por hífen, da forma como a gente já aprendeu, no carbono de número 1 e no carbono de número 4, nós temos duas duplas ligações. Então, por isso, separado por hífen, 1,4. Como são duas insaturações, são duas duplas, di-en, indicativo de alceno. E O, que é o sufixo de hidrocarboneto. Então, o nome desse composto, 2-epitil-X, 1,4 dieno. E se eu desse esse nome aqui para vocês, a partir desse momento, vocês conseguiriam escrever essa estrutura. Desde que vocês façam começando pela cadeia principal, o número de carbonos, coloquem as insaturações no carbono 1 e no 4, os outros carbonos, né, dos 6 aqui da cadeia principal, seriam apenas ligações simples carbono-carbono, o restante a gente completa com hidrogênio e no carbono de número 2 eu colocaria o radical epitil. Epit, eu sei que tem 7 carbonos. Tudo bem? Agora, mais uma regrinha para a gente finalizar essa questão de quando nós temos radicais presentes. Mais de um radical. É comum a gente ter uma cadeia principal e existir mais de um radical presente. Então, a cadeia principal vai ser aquela que possui a maior quantidade de carbonos possível e o maior número de radicais. Mas essas duas regrinhas que eu trouxe aqui é para vocês perceberem o seguinte. Reparem que se eu começar a contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu descesse aqui, ó, ao invés de seguir, a cadeia principal ficaria com 5 carbonos. Se eu continuar reto, eu tenho 6. Então, 6 é maior do que 5. Então, eu já sei que aqui eu não posso considerar como cadeia principal. Se eu fizer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse caso, pode até ser que dê certo. Mas dá a mesma coisa se eu começar da direita para a esquerda em relação à numeração. Então, eu vou fazendo tentativas e erros. Então, eu faço aqui possibilidade de cadeia principal e eu vejo se dá alguma diferença ou não. Respeitando a regrinha do maior número de carbonos possível dentro da cadeia principal com o maior número de radicais. Como esse caso que eu mostrei é idêntico a esse caso aqui que está marcado, eu vou considerar a cadeia principal sendo essa com 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Tudo bem? Se eu começar, aqui é que está a regrinha de novo. Se eu começar a contabilizar esse carbono como sendo o carbono de número 1, reparem que esse radical e esse radical ficariam na posição 3 e na posição 5. Vejam lá. 1, 2, 3. Então, esse radical estaria no carbono 3. 4, 5. Esse segundo radical estaria no carbono 5. 3 com 5 igual a 8. Eu coloco aqui, 8. Como eu comecei da direita para a esquerda, reparem que os radicais estão no carbono de número 2 e no carbono de número 4. 2 mais 4 igual a 6. 6 é menor do que 8.
Então, obrigatoriamente, eu tenho que começar a contabilizar aqui essa cadeia da direita para a esquerda. Qual que é o nome desse composto? Os dois radicais são metil. Era o metano e virou radical, eu troco o ano pelo il. Então, eu coloco aqui, 2,4, que é a posição em que esses grupos metil se encontram, 2,4 di, que é indicativo de 2, dimetil. Então, eu tenho dois radicais metil, separado por hífen, o nome da cadeia principal. O prefixo indicativo do número de carbonos, que é 6, ex, an, porque eu só tenho ligações simples, o, indicativo de hidrocarboneto. 2,4 dimetil hexano é o nome desse composto. Tudo bem? Agora vamos para esse exemplo aqui, mais uma vez, reparem. Se eu fizer aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu fizesse a cadeia principal, essa linear, teria 6 carbonos. Reparem que da forma como eu fiz aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, indo para cima, eu tenho 7 carbonos. Aqui eu teria apenas 6. Cadeia principal precisa possuir o maior número de carbonos possível. Quando eu escolhi essa cadeia como sendo a principal pela regrinha da IUPAC, reparem que eu fiquei com um radical etil aqui e um radical metil aqui, certo? Se eu começar a contabilizar aqui de cima, seria 1, 2, 3, 4. O radical etil ficaria no carbono de número 4. E o radical metil ficaria no carbono de número 5. Eu estou vindo lá de cima. 1, 2, 3, 4, 5. 4 com 5 dá 9. Então, eu venho aqui e escrevo 9 na frente aqui. Quando eu venho aqui desse carbono para cima, reparem que o radical metil está no carbono 3 e o radical etil está no carbono 4. 3 mais 4 é igual a 7. 7 é menor do que 9. Obrigatoriamente, eu tenho que considerar a cadeia principal, começando com esse carbono sendo de número 1. Só que quando tem mais de um radical, né, como esse caso que tem 2, como que eu faço? Eu sigo a ordem alfabética. Sempre vou seguir aqui a ordem alfabética. Então, etil começa com E, metil começa com M. E vem primeiro do que M no alfabeto. Então, mesmo que o número do etil seja 4, eu vou começar por ele, porque a regra da IUPAC é ordem alfabética para os radicais. Então, o etil está no carbono de número 4. 4 etil, 3 metil, que é esse radical aqui, e a cadeia principal tem 7 carbonos. Por isso, hept, que é o prefixo. An, porque tem apenas ligações simples. O, indicativo de hidrocarboneto. 4 etil, 3 metil, heptano. Não tem problema começar com o 4 aqui e depois colocar o 3 aqui, porque eu estou respeitando a ordem alfabética para os radicais. Uma informação importante para a gente fechar esse conteúdo aqui é o seguinte. Na ordem alfabética, quando eu tenho di, tri, sec, terc, que nós já discutimos numa outra aula, eles não entram na ordem alfabética. Como assim? Reparem aqui, dimetil. Eu não ia considerar o D do di, não. Eu teria que considerar o M do metil. Então, o di não entra na ordem alfabética. A única coisa que entra na ordem alfabética é o iso, do isopropil. Por que que o isopropil entra? Porque o isopropil ele não é um prefixo indicativo de nada. Ele só foi usado para separar aqui o radical propil do radical isopropil. Então, o isopropil é o único que não vai descartar. Então, o isopropil, a ordem alfabética, eu começo pelo I. Tudo bem? Não pelo P. É o único. Todos os outros, di, tri, sec, terc, não entram na ordem alfabética. Então, por exemplo, o sec-butil, eu levo em consideração o B do butil e não o S do sec. Tudo bem? E para finalizar, nós começamos a aula de hoje, a parte introdutória, falando de propriedades físicas. Isso é muito cobrado hoje em dia e é extremamente importante, porque é a parte onde a gente raciocina, onde a gente entende de fato o que a gente está estudando. Hidrocarbonetos
eles têm por excelência apenas carbono e hidrogênio, eles não têm outro elemento químico presente. Quando nós temos apenas carbono e hidrogênio, a gente tem ligações covalentes do tipo apolar. O que significa uma coisa apolar? É que não tem polo. O que significa esse polo aqui? Esse polo tem a ver com eletronegatividade. Quando um átomo se liga no outro por uma ligação covalente, tem átomos que são mais fominhas por elétrons. Esses átomos mais fominhas por elétrons, eles são ditos eletronegativos. Então, mesmo que a ligação seja um compartilhamento de elétrons, esses átomos mais eletronegativos, eles costumam atrair os dois elétrons da ligação mais para cima dele. Aquele átomo que puxa o elétron para cima dele, ele fica com uma carga negativa, deixando o outro com uma carga parcial positiva. Isso é um polo, então eu formo um polo ali. Então pode existir polos reais, quando eu tenho carga de fato, positiva e negativa, ou polos quando eu tenho esse caso de eletronegatividade. Quando eu tenho carbono e hidrogênio, não. Os dois têm uma eletronegatividade muito próxima. Então a gente desconsidera, a gente diz que eles não têm uma diferença significativa de eletronegatividade. Por isso, os hidrocarbonetos são apolares. Qual que é a importância disso para a gente? Substâncias apolares, por exemplo, não se misturam com a água, porque a água é uma substância, é um composto polar, é um solvente polar. Então, quando a gente vai discutir solubilidade dos hidrocarbonetos, eles não são muito bem solúveis em água. Eles têm uma característica mais lipídica, mais gordurosa. Então, eles não se misturam muito bem com a água. Eles vão ser solúveis em solventes orgânicos, solventes também apolares. Tudo bem? E para a gente finalizar, vamos discutir um pouquinho sobre ponto de fusão e ponto de ebulição, que também é importante e bastante cobrado. Os alcanos aqui, por exemplo, quando a gente tem o alcano de 1 até 4 carbonos, que é o metano, o etano, propano e butano, a temperatura ambiente, eles são gases. O metano e o butano, eu já dei o exemplo, inclusive, de que nós usamos eles na nossa casa, no fogão da nossa casa. Então, eles são gases. Por que eles são gases? Porque eles estão mais afastados. E por que eles estão mais afastados? Porque eles têm menos interações. Tudo bem? Quando a gente tem hidrocarbonetos alcanos de 5 até 17 carbonos, eles são líquidos à temperatura ambiente. E somente acima de 18 carbonos é que eles vão estar no estado sólido, que a gente encontra alcano no estado sólido. Por que disso? Como carbono e hidrogênio não têm eletronegatividade significativa, né, diferença de eletronegatividade, eles são apolares. Então, a única interação que eles fazem é do tipo de polo induzido. Essa interação de polo induzido, conhecido também como força de Van der Waals, é uma interação fraca. Se ela é uma interação fraca, eu preciso fornecer pouca energia para que essas moléculas se afastem. Então, o ponto de fusão e o ponto de ebulição dos hidrocarbonetos, dos alcanos, melhor dizendo, eles são muito baixos. Então, eles passam do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso em temperaturas mais baixas do que outros compostos orgânicos que nós vamos discutir mais adiante. Tudo bem? Olha só, esse exemplo que eu trouxe aqui é a molécula conhecida como nonano. É um nome estranho, mas eu tenho um alcano com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Prefixo de 9 carbonos, non, só ligações simples an, hidrocarboneto O, nonano. Imaginem que eu tenho um frasco líquido de nonano. Como que ele se comporta lá dentro? Ele faz interação. Que tipo de interação? Dipolo induzido, que é uma interação fraca. Vai ser um dipolo que vai existir de forma momentânea, mas é uma interação fraca. Então, reparem, se eu tivesse apenas um carbono, que é o caso do metano, eu teria apenas uma interação aqui para desfazer. Por isso, ele é gás à temperatura ambiente. Até 4 carbonos, que é o butano, eu tenho poucas interações aqui. Então, à medida que a molécula vai crescendo, imagina que eu tivesse aqui 12, 13
20 carbonos. Quando eu tenho 20 carbonos, o número de interações do tipo dipolo induzido van der Waals que a molécula faz é maior. Imaginem que isso aqui fosse cordas. Imagina que eu tivesse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cordas amarrando esta molécula de cima na molécula de baixo. Aqui eu estou representando 3 moléculas de nonano. Quando eu tenho 9 cordas, é mais difícil eu romper essa corda que está amarrando ali do que quando eu tenho apenas 4, 3, 2 cordas. Mas se eu aumentar o número de cordas, se eu passar para 20 carbonos, eu vou ter 20 cordas. Eu arrebentar, eu cortar essas 20 cordas é mais difícil do que 9. Por isso que eles têm essa característica física à temperatura ambiente. Portanto, o ponto de fusão e ponto de ebulição são mais baixos do que de outros compostos orgânicos. Mas nós vamos discutindo essas características físicas no decorrer do tempo que a gente for estudando as funções orgânicas. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido essa aula, pratiquem, resolvam exercícios e a partir desse momento a gente começa a discutir algumas reações químicas que os hidrocarbonetos, mais especificamente os alcenos e os alcinos, realizam.